Agora, os membros parceiros têm encontro marcado com a diretoria do canal. Opinar, debater, sugerir e pensar o jornalismo plural. A cada 2 meses, um novo encontro. Vem ser membro, parceiro e participe. Desde o início da CPI, a prisão foi uma ameaça que não se concretizou. A gente falou aqui no Quarta Chamada várias vezes de pessoas que estavam mentindo descaradamente e nada acontecia. Hoje essa história mudou. Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, saiu do Congresso preso. Quem deu a voz de prisão foi o presidente da CPI, o senador Omar Aziz. O mesmo que em outros momentos disse que não mandaria prender ninguém. Mas hoje, pelo que a gente viu, ele perdeu a paciência. Roberto Dias é um elemento central no caso de corrupção na compra das vacinas da Covaxin. Ele foi chamado pela CPI para explicar aquele encontro no restaurante de um shopping em Brasília. Esse encontro para discutir a venda de vacinas e o pedido de propina de $1 por dose. Ele disse que o encontro não foi marcado, que foi acidental. Mas alguns áudios divulgados pela CNN durante o depoimento levaram os senadores a perceber que ele estava mentindo, sim. Ministro, boa noite, seja bem-vindo. Você deve ter acompanhado o depoimento, acho que o Brasil todo está acompanhando. Como é que você vê essa prisão no dia de hoje? Bom, boa noite, My News. É bom estar de volta aqui. Mara, Juliana, Rosana, de quem eu sou fã, e Marilis. Bom, com muita tristeza, né? Com muita... Desde que eu deixei o ministério, que logo de cara falaram que eu estava saindo porque não havia logística e que os militares eram especializados em logística. Eram todos... E eu falava, puxa, mas será que o problema do SUS, será que eu não vi que era almoxarifado, que eram coisas de transporte? Será que era esse o problema? Mas fica muito claro essa intervenção militar no Ministério da Saúde, essa ocupação de praticamente todos os setores, inclusive esse, aonde você vê a presença de tantos coronéis, tantos nomes do Exército frequentando essa crônica absurda no capítulo. Primeiro, o capítulo de gabinete paralelo. Depois, o capítulo da não compra da vacina deliberadamente. Agora, o capítulo da negociata. Parece que cada vez que a gente acha que a coisa não pode piorar, piora mais um pouco. E esse capítulo da prisão, eu achei que tinha muita inconsistência naquilo dali, uma história muito mal contada, mas me parece uma coisa muito inverossímil que uma pessoa do terceiro escalão vá fazer uma negociação daquela sem estar na Secretaria Executiva, sem estar no gabinete do ministro e sem estar no Conselho Interministerial, que é onde se delibera questões estratégicas. E vacina, $400 milhões, se isso não for estratégico, eu não sei mais o que é. Ministro, é o quê? É malandro querendo enganar malandro? Porque realmente, essas figuras aí de terceiro escalão, é possível que essa negociação acontecesse sem que gente mais graúda, acima, mais responsável, não soubesse, ou eles estavam simplesmente blefando sobre essa negociação? Não, isso aí não acontece sem o escalão superior, não há a menor possibilidade. A sequência de coisas no Ministério da Saúde, a ordem dos fatos, vamos supor um secretário nacional de vigilância em saúde. É a ele que compete, porque é a ele que está ligado o PNI, que é quem faz o Programa Nacional de Imunização. Então, está lá na vigilância. É ali que começa. Faz-se uma nota técnica dizendo que precisa comprar as vacinas, e blá, 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 enfim, coloca os seus parâmetros todos. Dali, isso vai para o setor de orçamento, para saber se tem orçamento. Dali, isso vai para o jurídico, para a AGU, para saber se está no formato. Isso tudo fecha no secretário executivo, no caso o atual do Ministério, esse coronel Franco, né? Elcio Franco. Depois que passa pelo ministro, porque um valor desse ninguém vai fazer sem dar ciência ao ministro, é que desce para o departamento de logística, onde tem o fiscal do contrato, enfim, onde se operacionaliza. É como se você falasse assim, sei lá, está se negociando
um exemplo bem grosseiro, uma empresa de altíssimo porte, lá, o My News está, a Globo está à venda. Não vai ser um jornalista que vai negociar a venda da Globo. Isso vai estar dentro de um compliance, isso vai estar dentro de uma esfera de negociação, ainda mais um valor de 400 milhões de doses em fevereiro, março desse ano. E de um ministério que vinha com um histórico de 81 e-mails da Pfizer negando. E depois eles já tinham feito uma negociação com a Covaxin, que estava vindo desde o segundo semestre, quando essa Covaxin da Índia, ela estava em fase 2 ainda, ela não tinha nada pronta. Aí essa Covaxin, eles têm todo esse roteiro que eu te falei, passou pela secretaria, passou pelo ministro, o preço muito materializado. Já esse outro caso do encontro no shopping, da conversa do cara do cabo da PM de Alfenas com o diretor de logística, ela me parece, não sei, eu teria muita, eu não sou bom de investigação não, mas me parece meio cavalo de Troia isso aí, me parece assim, olha, não vamos olhar tanto essa outra que está tão bem formatada aqui e vamos deixar esse vendaval passar aqui, é o que me parece assim a média distância, mas muito triste, porque a não aquisição das vacinas, se tivesse negociado, se tivesse sido sério, ainda mais as vacinas que eles não mandaram os e-mails, como a da Moderna, por exemplo, que eles receberam a da Pfizer e não compraram, mas as que eeles deixaram de buscar também chama muita atenção, porque se tivéssemos tido esta chamada segunda onda, eu não gosto de dividir, para mim é a mesma doença, com fases de exacerbação e depressão, as pessoas acima de 60, 65 anos que morreram, elas não tiveram chance, né? Porque as que faleceram antes da vacina, éramos todos. Depois, quem começou a tomar foram as pessoas acima de 100, depois de 90, depois de 85. A maioria já tinha tomado uma ou até 2 doses quando começou a segunda onda. Só que isso numa faixa etária de 80 e poucos anos para cima. A minha mãe, por exemplo, tem 84, meu pai tem 90. Eles se vacinaram antes da chamada segunda onda. O irmão do meu pai, que morreu, a data da vacina dele era numa segunda-feira, ele contraiu a doença na quinta-feira, ficou 10 dias internado e faleceu. Quer dizer, esse é um exemplo clássico de uma pessoa de 78 anos, que se eles tivessem tomado a providência, ele teria já tomado a primeira e talvez a segunda dose. Então, quando a gente vê a reclamação do comércio, das empresas, demora para abrir, não abre, o senhor Paulo Guedes teve na mesa dele, junto com aquele Baumgarten lá, a proposta da Pfizer por $10 e depois ele assiste a compra da Covaxin por 15. Então tem muita coisa aí nessa história que para mim é de andar superior e tá muito pois não precisa nem muito longe, ministro. Eu tenho um caso de gente conhecida, amigo de infância, que por conta de 1, 2 semanas acabou se infectando de Covid e por não estar vacinado acabou morrendo. E eu concordo com você quando você fala dessa questão de segunda, terceira, quarta onda. Para mim, a gente nunca saiu da primeira, né, com uma melhora e piora. Mas eu queria trazer mais uma questão de hoje, porque o vice-presidente da CPI, o Randolfo Rodrigues, disse que espera que essa prisão seja pedagógica. Rosana, eu sei que você acompanha a CPI o dia inteiro ali, comenta a CPI também. Você acha que isso pode fazer com que os próximos depoentes pensem 2 vezes antes de mentir? Porque o que a gente estava vendo semanalmente as pessoas mentindo e não muito preocupadas com que isso desse algum tipo de desdobramento. Primeiro, boa noite para todo mundo que está assistindo, Ju, Marta, Amara, ministro, Mandetta, Marilis, minha colega de Twitter aqui. Eu acho que chegou uma hora que o Aziz tinha ameaçado várias vezes, né? Mas como ele me parece um homem muito emotivo, muito afetivo, então o outro, o militar lá de Alfenas, aquele paraquedista, que não sei como que ele foi para lá, ele ficou com pena,
O cara está devendo 3 meses de aluguel. É a história do cara que está no buraco e que é a grande jogada para enriquecer, comprar um carro, sair daquele buraco. Ele ficou com pena. Falou, você tem filho pequeno, tal. Eu acho que na cabeça dele ele levou em consideração. Outras pessoas que mentiram eram muito graúdas ou se relacionavam com pessoas muito poderosas. E eu acho que tem todo né, um jogo, é uma dança, assim, um passinho para trás, passinho para frente. Agora, hoje, o Roberto Dias, ele tem zero empatia, zero. Você não sente nada por ele, você não tem pena, você não acha ele fofo, você não acha ele nada. Zero afeto por ele. E segundo, que tem esse escárnio de que um chopinho, sabe, coincidência, quer dizer, tem umas hashtags, que é como a gente funciona, que não dá para engolir. Hashtag chopinho, hashtag coincidência, realmente foi demais para todo mundo, passou do limite, sabe? Porque é um escárnio, é como vocês estão falando, gente que, assim, que morreu por questão de dias, pela negligência, porque salvar as vidas nossas, de nós brasileiros, nunca foi prioridade. Nunca foi prioridade, como a gente está vendo. Outras prioridades. Agora, quando chega nesse ponto de mentir e com essa indiferença, sabe, assim, essa falta de humanidade total, de imagina, foi coincidência, não foi, tava lá. Chega uma hora que eu acho que foi, aí passou realmente do limite, eu acho que passou. Eu vi assim. E acho que agora, como roteirista, para poder ir num crescendo, no próximo episódio tem que ter a cariação. Porque agora está indo para o season finale, tem que ir aumentando aqui a tensão, né? Vai ter que ter uma cariação. Ô Mara, qual a possibilidade de você ir tomar um chopinho ali no shopping e receber uma oferta milionária de vacina? É inacreditável, não é? Inacreditável, Rosana fez um roteiro aí muito, muito bom, muito perfeito. O que eu acho interessante de tudo isso que a gente está vendo é que no começo, né, quando o presidente nega a pandemia, quando ele não usa máscara, quando ele diz que é contra a vacina, a gente fica chocado, a gente fala assim, não, esse presidente é um presidente negacionista, mas é muito tosco, como é que ele não está vendo isso? O mundo inteiro parado, enfim... e ele negando, e ele aglomerando, enfim, indo contra todas as determinações, inclusive do próprio ministro que estava na época no governo. Então, a gente é negacionismo. Depois, quando tem aquele episódio da SECOM, do chefe da SECOM, do Fábio Van Garten, que ele que fala para o presidente que a Pfizer estava mandando os e-mails e tal, e tinha proposta, enfim, ao invés do presidente encaminhar isso para o Ministério da Saúde, é o chefe da SECOM, aí parece que é o seguinte, parece que é uma confusão e que não há nenhuma gestão, Agora, o que a gente está vendo? O que a gente está vendo é que talvez não seja nem negacionismo, nem falta de gestão, pelo contrário, tem até uma gestão aí atrás, mas é que os interesses eram outros. As respostas, as faltas, as ausências de resposta à Pfizer é porque os interesses eram outros, não era para fechar com a Pfizer. O negacionismo é porque os interesses eram outros. É isso que a CPI tem revelado para a gente, né? Quer dizer, está mostrando, esses depoimentos estão mostrando. E como a Rosana falou, quer dizer, quando chega a esse ponto, poxa, as pessoas perderam familiares, nós perdemos amigos, queridos, nós, jornalistas, perdemos alguns amigos, não foi um nem foram dois, foram alguns, familiares que perderam, sabe, mãe, filha, na mesma família você perder 2, 3, quer dizer, são mais de 500 mil de famílias em luto. É muito grave para ele dar esse tipo de resposta. Não, eu estava tomando um chopinho e me ofereceram a vacina. Não dá, né? Abuso. Ô, Ju, teve consenso nessa questão da ordem de prisão? Como é que o G7 ali recebeu isso? Pode balançar a união desses senadores na CPI? Eles têm muito nítido que a força que eles têm hoje é justamente a união entre eles, né? Um grupo majoritário, um grupo que consegue passar ali os seus requerimentos, os seus pedidos de convocação, mas desde o início a gente vê algumas pequenas rusgas. A primeira, a mais forte foi lá atrás com relação à convocação de governadores para a CPI. Já houve lá naquele momento uma divergência com o presidente da CPI, o Omar Aziz.
Nesse episódio de hoje, o senador Randolfo Rodrigues e o senador Alessandro Vieira tentaram fazer com que o Omar Aziz desistisse dessa voz de prisão. Eles evocaram, inclusive, o precedente que o próprio Omar Aziz criou, de que a gente viu outras pessoas mentindo. Eu vi algumas pessoas falando no Twitter, mas é porque dessa vez tem uma gravação, tem uma prova. Mas o do Van Garten também tinha gravação. Não sei se vocês lembram, a Veja soltou o áudio dele desmentindo ele mesmo, que é ainda pior, né? Porque nesse áudio de hoje, por mais que hajam indícios ali de que a conversa tenha sido de fato marcada, você não tem ali uma confirmação cabal, porque o Dominguete pode ter marcado isso com o outro coronel, o Coronel Blanco, e não ter comunicado o Dias. É uma possibilidade. Mas, enfim, houve essa discordância foi inclusive pública, mas depois da prisão, eles mesmos dizem que é indiferente se eles concordaram ou não. Uma vez tomada a decisão do Omar Aziz, eles respaldam essa decisão do Omar Aziz porque eles sabem que a força deles está justamente na unidade. Se eles tiverem uma brecha, se eles deixarem que o governo entre, eles vão perder essa força que eles têm. E agora tem essa conversa de estender a CPI, deve haver um recesso parlamentar. Então, tudo para que eles não percam a força, para que eles não percam a unidade. Acho que está cedo para dizer que isso pode balançar. É mais um episódio aí de fissura, mas não é suficiente ainda, eu acho, para romper essa maioria. Não é suficiente ainda para o Palácio do Planalto comemorar. Ministro, já saíram várias notícias, mas hoje o Roberto Dias disse que foi nomeado por você para esse cargo aí no Ministério da Saúde. Afinal, foi nomeado por você? Dizem também que foi uma indicação do ex-deputado do DEM, o Abelardo Lupion. Agora, o que as pessoas estão querendo mesmo saber é se ele tem alguma ligação com Ricardo Barros, se o Ricardo Barros influenciou ou não nessa contratação dele. O que o senhor pode contar sobre isso para a gente? Não. Lá naquele início, eu não disputei nem a eleição passada e não passava na minha cabeça essa história de ser ministro. Quando o Bolsonaro me chama, e através de pessoas, porque nesse campo tem muito pouca gente que é liberal, mas que é SUS, e eu fui chamado, eu perguntei claramente, mas vem cá, composição política? Ele falou, não, a equipe é técnica, a equipe é sua. Foi a condição pela qual eu aceitei ir para o Ministério e fui atrás de montar uma equipe técnica. E os critérios eram técnicos. Agora, é lógico que eu procurava saber, além dos currículos, além dos nomes, Gabardo foi secretário de saúde no Rio Grande do Sul, mas eu convivi com ele quando eu fui secretário de saúde, tinha por ele 41 anos de SUS, já foi presidente do CONAS, mas eu tirei informação do Gabardo com o Osmar Terra, porque era conterrâneo dele e conhecia. Vai uma distância do Osmar Terra ser quem indicou o Gabardo. O Erno Harzen, que foi meu secretário de atenção primária, eu peguei os secretários de capitais que tiveram melhor desempenho nos indicadores. Cheguei no nome dele, liguei para o prefeito, Marquesan, para saber como é que era, se era uma pessoa de trabalho normal. Essa função DELOG, ela é uma função que a gente sabia que tinha que ser trocada, porque vinha, ali é onde você faz esses processos, essas compras, essas coisas, sempre foi um local que a gente chamava um hotspot, assim como era o serviço de apoio administrativo, era um hotspot. Eu falei, eu preciso de alguém com experiência em logística para poder mudar. O almoxarifado do SUS era Galeão, e já tinha vários estudos mostrando que o Galeão não tinha malha aérea para ser a Central Nacional. O Galeão, nós tínhamos um problema de roubo de cargas na Dutra, nós tínhamos que mudar a GARI, o nosso almoxarifado central do SUS, mesmo porque o do Galeão estava ultrapassado em termos de equipamentos, essas coisas. O SUS traz muita coisa, o remédio para todo mundo que está transplantado, vacinas, isso tudo chega, então câmaras frias, essas coisas. Nós mudamos do Rio de Janeiro para São Paulo, para Guarulhos. Ministro, só para a gente não desviar muito, para a gente tentar focar um pouquinho na questão do Roberto Dias. Esse Roberto tinha esse bom currículo. Tinha um outro também chamado Geraldo, me lembro que era um bom currículo. Esse Geraldo acabou optando de ir para a agricultura, ele foi compor a equipe da Tereza Cristina. E eu perguntei para o Abelardo Lupion, quem trabalhou com você, estava na secretaria, trabalhou, conheço.
recomenda, gente boa, sério e tal. E aí ele foi trabalhar na equipe do Gabardo, mas naquela época, sem paternidade. O que me chama a atenção é que quando a minha equipe que sai eu, depois sai Gabardo, sai Erno, sai Denizar, sai todo mundo praticamente, fica lá só aquela Mayra, que era Pinheiro, da parte de CEGETS, de Educação Continuada, que era uma secretaria periférica. Ele permanece num governo que queria colocar a marca de logística. Então, por que mantém o diretor de logística da anterior? Ali é que começa a me chamar a atenção que, para permanecer, talvez possa ter apadrinhamento político, mas para entrar, da minha parte, nunca teve, não. Entendi. Ju, já que a gente está aí falando no Ricardo Barros, como é que está o cenário para o deputado? Né, teve uma audiência marcada para o dia 20. Ele teve uma audiência marcada para o dia 20. As notícias que a gente ouve aqui em Brasília são de que ele tem pedido ao governo para não ser largado na chuva. Ele continua como líder de governo, já teria dado sinais de que tudo bem trocá-lo, mas que ele queria que essa troca fosse após o depoimento dele, justamente para que houvesse um respaldo. E uma notícia de agora há pouco, eu acabei de ver, mostra que ainda o deputado tem força. De manhã teria sido revertida uma indicação dele para a Agência Nacional de Saúde, a ANS, Saúde Suplementar, né, a ANS. Ele teria uma indicação dele que estava feita, ele estava para ser analisada no Senado, foi revertida. Agora, no final da tarde, eu vi uma notícia de que essa indicação foi refeita, mostrando que o Palácio do Planalto está ainda respaldando, mantendo as costas dele quente. A previsão do depoimento, se eu não me engano, era para o dia 20 agora, né, de julho. Isso. Mas deve haver o recesso parlamentar. O Rodrigo Pacheco falou hoje que está na Constituição, o recesso é do dia 17 ao dia 31, teria que todo mundo parar. Se houver mesmo esse recesso, a CPI, desculpa, só para você responder, mesmo a CPI, porque eu ouvi o Randolph falando que não vão parar. A CPI não quer parar por um motivo muito claro. Eles estão numa crescente, como a Rosana falou, e eles querem aproveitar esse momento e continuar atacando o presidente Jair Bolsonaro. Agora o Rodrigo Pacheco, também ali nessa posição dele mineira, de ficar nem cá nem lá, já falou hoje que o recesso constitucional, tá na Constituição, é do dia 17 ao dia 31, caso seja aprovado, né, o projeto de lei orçamentária. Se for aprovado, teria que ser a partir do dia 17, ele sinalizou que não está disposto a deixar a CPI correr. Então, e aí por que os senadores querem manter e o Rodrigo Pacheco não? Havendo esse recesso, esfria um pouco o ímpeto, esfria um pouco os ânimos, e nesse cenário depois, lá para agosto, pode ser que o depoimento do Ricardo Barros venha num outro tom, num outro momento, numa situação um pouco mais branda. Agora, a CPI tem mostrado um histórico de que os personagens que tentam adiar acabam se enrolando mais. Foi assim com o Pazuello, foi assim com outros depoentes, o próprio Van Garten, se eu não me engano. Então, a gente vai ter que ver se esse ânimo na sociedade, da gente que tem acompanhado, vai continuar o mesmo. Mas há uma tentativa aí de acalmar os ânimos para que esse depoimento do Ricardo Barros para depois, né, só ali em agosto, seja já num outro cenário. É muito curioso, né? Eu tenho uma pergunta. No primeiro reality show que teve no Brasil, as pessoas realmente não sabiam o que estava acontecendo lá fora, né? Então você participa e só depois você toma consciência. A partir do segundo, você já age sabendo que está sendo observado. Vocês não acham que a partir de agora, essa coisa de apreender o celular, que, por exemplo, no caso lá do Cabo, ele não estava esperando que fosse, eu acho, aprender o celular dele. Tanto é que pegaram esses áudios todos, ele não pode ter produzido aquilo intencionalmente, porque é o celular dele com as mensagens de WhatsApp, lá os áudios. A partir de agora, qualquer pessoa que for, já vai com aquele celular número 3 que ele comprou e botou um chip ali, porque se apreender o celular, o outro está em casa, está no cofre, está com o advogado. Assim, conforme as coisas vão acontecendo e a pessoa vê que pode ser preso, que o celular pode ser levado, as pessoas vão aprendendo e vão alterando, e já vão... Vocês não sentem isso? Quer dizer, que quanto mais coisa acontece, já vai se preparando? Eu acho que é muito sua cabeça maravilhosa de roteirista, mas eu concordo com você. Agora, também concordo com a Ju, que essa estratégia de você querer adiar o depoimento, criar estratégias para estar mais bem preparado para depor,
já se revelou falha, porque assim, a pessoa pode até isso, ir com o celular número 3, mas dependendo do que for falado de outras peças-chave nessa história toda aí, que a gente está precisando fazer um grande quadro, né? Hoje eu vi, acho que a Malu Gaspar falando que precisava de um painel tipo caso Evandro para conseguir ligar os pontos. Mas eu acho que as pessoas estão se enrolando mesmo, e assim, ainda que tentem se preparar, uma hora a verdade acaba aparecendo.